Primeira carta aos Tessalonicenses, leiamos no capítulo 4, o texto que se estende do versículo 1 até o versículo de número 12. Primeiro aos Tessalonicenses 4, do 1 ao 12. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Podeis sentar. Meus amados irmãos, eu tenho pregado epístola por epístola do apóstolo Paulo. E na carta aos Tessalonicenses, na quinta e no domingo, eu preguei sobre textos que estão contidos no capítulo de número 2. Já preguei sobre partes do capítulo 1, preguei sobre textos que estão no capítulo de número 2. E agora, se alguém foi observador, percebeu que eu pulei para o capítulo 4 sem ter passado pelo capítulo 3. Na verdade, eu procurarei preliminarmente ou introdutoriamente me reportar agora ao capítulo 3, para construir a emenda com o capítulo 4, que se tornará o foco central daquilo que desejo falar nessa noite. No capítulo 3, Paulo também está preocupado, assim como no capítulo 4, com a santificação dos crentes. Mas, no capítulo 4, Paulo pensa na santificação em termos de domínio próprio. No capítulo 3, ele fala também da santificação em termos de domínio próprio, mas não com respeito ao corpo, e sim com respeito às emoções. Ser crente é, acima de tudo, ter esta virtude chamada de temperança ou domínio próprio, a qual deve expressar-se não apenas como está no capítulo de número 4, com respeito ao corpo. Esta virtude não deve se expressar apenas em relação ao corpo, mas também em relação às nossas emoções. Devemos ser pessoas que são capazes de disciplinar os instintos, os impulsos desregrados que entraram na nossa corporeidade depois que o pecado entrou na história do mundo.
Devemos ser capazes de subjugar o nosso corpo, de trazê-lo à disciplina, de trazê-lo ao centro, que é o desígnio de Deus, a vontade de Deus para ele, para a nossa existência como um todo. Mas também nós devemos ser capazes de não nos abatermos com as múltiplas aflições e tribulações que se nos apresentam. Não digo que não nos entristeçamos, mas que esta tristeza não prejudique a nossa alegria. Só o crente entende o que eu estou dizendo. Porque para este mundo, tristeza e alegria se alternam, mas não convivem. Mas Paulo diz que nós, embora entristecidos, sempre somos alegres. Paulo diz que somos angustiados, mas não desesperados. Portanto, meus amados irmãos, o que significa o domínio próprio no campo das emoções não é uma desumanização, não é uma separação de nossas emoções que existem em nós, não só para que nos alegremos, mas também para que nos entristecemos. Se tivéssemos emoção só para nos alegrarmos, o nome disso não seria emoção, teria outro nome, mas não seria emoção. Porque a emoção é a possibilidade de o homem sensibilizar-se com acontecimentos. Quer para se alegrar em razão deles, quer para se entristecer em razão deles. Mas o fato é que, independente dos acontecimentos que possam vir a sensibilizar as nossas emoções, nós temos um espírito que é a dimensão mais profunda do nosso ser, que não se confunde com a nossa emotividade, embora nela se reflita. Nós temos um espírito que se alegra em Deus, que se alegra não em circunstâncias, mas que se alegra numa pessoa, na pessoa de Deus. Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. E o que eu estou tentando dizer é que o homem espiritual, muito embora tendo notícias tristes, se entristeça, a tristeza não é tal que ele perca aquela alegria que o seu espírito tem no Senhor. A sua alegria controla a sua tristeza, a sua alegria disciplina, limita a sua tristeza, impede-a de dominar o centro de sua existência. O crente tem que ser capaz de, apesar de múltiplas aflições, não se desequilibrar emocionalmente, porque ele tem um espírito no qual habita o Espírito de Deus, e por meio desse espírito ele pode disciplinar suas emoções, assim como ele pode disciplinar o corpo no que respeita aos instintos. E santificação é isso, é o homem centrado em Deus, dominando o restante de seu ser, a corporeidade, a emotividade, a intelectualidade. A partir de Deus, o homem controla todas as outras esferas da vida, e ele próprio está controlado por Deus. Santificação é isso e não outra coisa. E aqui no capítulo 3, Paulo quer falar-nos sobre essa questão da emoção ante as múltiplas aflições. Ele diz aqui no versículo 2 do capítulo 3: e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois ainda estando convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Paulo está tentando ensinar aquela igreja sobre como se portar diante das tribulações. Paulo diz que enviou Timóteo a ela, para que Timóteo pudesse confortá-la, aquela igreja,
para que Timóteo pudesse encorajá-los à fé, fortificá-los em meio às suas tribulações. E sabe qual é o consolo que Timóteo foi levar? Foi esse que Paulo está dando. Não se comovam com as tribulações, não, porque vocês já tiveram notícia de que elas viriam. Que ninguém se comova por tribulações, porque nós fomos ordenados para isso, para sermos atribulados mesmo. Nós somos corpo estranho nesse mundo. Nós somos peregrinos em terra alheia. Nós somos, irmãos, aqueles que romperam com a conformação do mundo. Nós não seremos benquistos aqui. Jesus disse: se o mundo aborreceu a mim, também aborrecerá a vós. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não nos disse que nós não passaríamos por tribulações, não deu-nos uma expectativa de que, abraçando a fé, nós não passaríamos por tribulações, mas Ele disse que apesar das tribulações seríamos vitoriosos. Nós não somos impedidos de entrar na sarça ardente, mas o quarto homem entra conosco no fogo. Nós não somos impedidos de entrar no vale da sombra da morte, mas ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Aleluia. Jesus disse: sereis atribulados. Paulo disse: importa que por tribulações entremos no reino de Deus. Como era diferente o consolo daquele tempo do consolo de hoje. Hoje em dia se quer consolar um crente que está passando por tribulação, dizendo: irmão, mas você vai sair da tribulação, você está atribulado, mas lá na frente tudo isso vai passar, e vai ser tudo uma bênção, mil maravilhas. Não, meu irmão, seja firme nessa, porque a próxima está chegando. Essa vai passar, mas outra vem. Seja firme. Tem crente, irmãos, que me acha às vezes seco e duro, porque às vezes ele está passando por aflição, vem falar comigo, eu digo: irmão, é isso mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. Essa daí vai passar? Vai, mas vem outra, e você fique firme no Senhor. O crente, meu irmão, tem que ser corajoso. O crente tem que estar pronto para enfrentar qualquer coisa, porque ele tem os seus pés sobre a rocha. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é pela nossa força própria, mas é por aquele que nos sustenta. Quando somos fracos, é aí que nós estamos fortes. Aleluia. Quando parecemos debilitados, essa é a oportunidade de revigorarmos nossas forças do Senhor. Pela fé, homens tiraram forças da fraqueza. É assim que é um crente em Jesus. Paulo disse: meus irmãos, nós já dizíamos que seria assim. Nós anunciamos que era assim mesmo, que nós seríamos afligidos, que vocês seriam afligidos. Vocês não devem ser surpreendidos por isso. Era isso que viria mesmo. No versículo 7 ele diz: por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Paulo diz que se sentiu confortado na sua própria tribulação, ao saber que os irmãos de Tessalônica estavam firmes na fé, muito embora atribulados também. Outra coisa que deve confortar um crente, sabe qual é? É saber que não é só ele que está sendo atribulado, o outro também está. A Bíblia diz: o diabo anda em vosso derredor como um leão rugindo, procurando a quem possa tragar, mas resisti firmes na fé.
lembrando que os irmãos passam pelas mesmas aflições que vós ao redor do mundo. É um conforto para mim, irmão, saber que o meu irmão também está passando, que ele é meu companheiro de luta. João diz lá no Apocalipse: eu, João, companheiro na perseverança em Jesus, companheiro nas tribulações. Meus amados irmãos, é confortante para mim ver um outro crente atribulado e firme. Aí eu me animo a ficar firme também. Eu me animo a ficar firme também. Eu não estou só nisso não. Outros estão comigo. E eu quero vos dizer que o descanso virá, mas não nessa terra, e sim no céu, na glória de Deus. Aleluia. Todo crente que vem falar com o pastor diz: pastor, a minha tribulação é maior do que a de todo mundo. Ninguém nunca passou pelo que eu estou passando. Quando a pessoa começa a pensar assim, irmãos, primeiro está pensando contra a Bíblia, porque a Bíblia diz que as mesmas aflições ocorrem aos meus irmãos ao redor do mundo. Quando a pessoa pensa assim, ela se enfurna na sua própria tribulação, e eu já sei que ela vai ter dificuldades para recobrar o ânimo, porque ela está se sentindo aflita de uma maneira especial. Se você quer o conforto da palavra de Deus, se lembre: eu estou sendo atribulado, meu irmão também está. Se ele está lá no culto dando glória a Deus e pulando, não é porque ele não está atribulado, não, é porque ele tem fé, e eu vou me inspirar nele para ter fé também. Aleluia. Meus irmãos, se alguém pensa ter problema, imagine eu. Mas eu quero vos dizer uma coisa: eu não vou ficar enaltecendo o número de problemas porque eu passo, nem a gravidade dos problemas que eu enfrento, nem o problema dos outros que eu tenho que ajudar a resolver. Eu não vou perder tempo falando do tamanho dos meus problemas, eu vou falar do tamanho do meu Deus. Aleluia! Ele é grande, Ele é poderoso. Essa tribulação é leve e momentânea quando você pensa na glória do porvir. Aleluia, esses gigantes que vêm sobre ti são gafanhotos na frente do Todo-Poderoso. As muralhas de Jericó cairão como muros de palha. O mar vermelho se abrirá facilmente. O leão vai ficar mansinho que nem um gato. O fogo vai virar ar-condicionado, porque Deus é poderoso. Aleluia. Aleluia. Nada é grande ou pequeno, dizem os pensadores, porque tudo que eu digo ser grande ou pequeno é em face a algum referencial. Este púlpito aqui, em relação a isso daqui, é grande. Em relação a mim é pequeno, porque é menor do que eu. Nada é grande ou pequeno em si, é grande ou pequeno em face a um referencial. Se o seu problema está tomando tanto conta de seu coração, que ele é o referencial, tudo diante dele é pequeno e ele é que é grande, aí está ruim. Mas se o centro do seu coração não é o seu problema, é o seu Deus, diante de Deus que é infinito, irmãos, tudo é minúsculo, tudo é ínfimo. Aleluia. Vamos olhar para o autor e consumador da fé, irmãos. Vamos olhar para aquele que se assenta no trono. No verso 12 do capítulo 3, Paulo diz: e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros, para com todos, como também nós para convosco. Paulo quer progresso, irmãos. O lema aqui do capítulo 3 e 4, nós vamos ver daqui a pouco, é progresso. Você tem que ir para frente, crente. Você não pode estagnar. Você não pode parar. Você não pode recuar. Você tem que marchar para frente. Não pare e olhe para trás para ver o que você já percorreu, não. Não pare para respirar e ganhar fôlego, não. Continua correndo para frente, meu irmão.
Paulo diz: o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. É isso que nós devemos almejar: a vinda de Jesus e a nossa santidade. Desejemos santidade diante de Deus. Não é santidade para mostrar aos homens, não, é santidade diante de Deus. O fariseu é que quer ser santo diante dos homens, ele quer reconhecimento dos homens. Queiramos ser santos diante de Deus, separados para Deus. E aí no capítulo 4, Paulo começa a falar do domínio próprio noutra área, a área do corpo. E ele diz assim no versículo 1: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Note aqui de novo: progredir cada vez mais. Paulo diz: o que nós enviamos a vocês, o que nós passamos a vocês, ficou. Mas não é bastante que tenha ficado, não. Tem que aumentar. Tem que crescer. Você não pode receber o seu talento e enterrar, não. Você tem que multiplicar, crente. Produzir a 30, 60 e a 100. Esquecer o que para trás ficou e prosseguir para o alvo. Buscar o que é perfeito. Paulo diz: vocês receberam de nós como vos convém andar e agradar a Deus. O cerne da santificação é isso, irmãos: agradar a Deus. Se os crentes parassem de pensar em si em relação aos outros, começassem a pensar em si em relação a Deus, nós teríamos verdadeira santificação. Nós temos que agradar a Deus. Isso tem que ser para nós uma obsessão. Tem que ser para nós alvo de uma perseguição obstinada. Eu tenho que agradar ao meu Deus, que me resgatou, que me salvou, que me perdoou, que enviou seu filho para morrer por mim, que me deu o seu Espírito, que diz que Jesus está preparando um lugar para mim, que vem me buscar. Eu tenho que agradar esse Deus, eu tenho que agradá-lo. Porque se um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para agradar aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vivamos para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus, para a glória de Deus. Crente, o maior objetivo da sua vida não é encontrar um bom casamento, o maior objetivo da sua vida não é prosperar economicamente, obter sucesso profissional. O maior objetivo da sua vida tem que se agradar a Deus, viver para a sua glória, glorificar a Deus no vosso espírito e no vosso corpo. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Aleluia. Ele deve ser tudo para nós. O verso 2 diz: porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Você sabe, crente, o que fazer. Viva para agradar a Deus, porque você sabe. Você tem a Bíblia na mão, você ouve pregação quinta, domingo, você sabe. Agora é hora de agir. É hora de agir. Porque esta é a vontade de Deus. Verso 3: a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Paulo aqui procura falar da santificação como abstenção da prostituição. Não é que santificação seja só abstenção da prostituição, mas onde a nossa santidade mais se evidencia é na capacidade de dominar os impulsos corpóreos. Porque, meus irmãos, santificação é o desenvolvimento da natureza divina em nós, ou um aumento da nossa participação na natureza divina. E qual é a natureza divina? É amor. Deus é amor.
O amor é a libertação da pessoa de si própria. Você ama a Deus, ama o seu próximo. Você sai de dentro de si para abrir-se para Deus, abrir-se para o seu próximo. O contrário do amor é a cobiça, a concupiscência. A concupiscência é o desejo forte de autossatisfação. E o amor é o desejo forte de satisfazer a outros. São, portanto, opostos, o amor e a concupiscência. A concupiscência é o princípio do pecado. E o amor é o princípio da santidade, é o fruto do Espírito. E onde a concupiscência se torna mais constante, é no campo dos desejos físicos. Se alguém ama a Deus e ao seu próximo, não irá cometer pecado que desagrade a Deus, não irá cometer pecado com o seu próximo para prejudicá-lo. Por isso que Paulo diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Como quem diz, comecem por aí, dominando a concupiscência carnal, física, pelo poder do Espírito Santo. O versículo 4 é de leitura que passa muito desapercebida a algumas pessoas, mas ele é profundíssimo. O versículo 4 diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Possuir o vaso aqui quer dizer o seguinte, que não é o corpo que deve me possuir, sou eu que devo possuir o meu corpo. Tem pessoas, irmãos, que não possuem um corpo, o corpo é que possui eles. Porque são arrastados pelos instintos, como correntezas, que vêm sobre uma coisa e a arrastam. Assim são os impulsos físicos nessas pessoas. Elas não se contêm, não se administram, são arrastadas. Paulo diz, vocês têm que possuir o corpo. Não é o corpo que tem que possuir vocês, não. E ele chama aqui o corpo de vaso. Se alguma tradução trouxer corpo, é uma interpretação. A tradução literal é vaso. Ele fala propositadamente do corpo como um vaso. Porque um vaso é uma coisa que você coloca dentro de casa onde você quer. Onde você quer. Nenhum crente vem dizer, eu não aguento, eu não resisto. Então é porque está faltando comunhão com Deus. Realmente longe de Deus, você não vai resistir a nada mesmo não. Mas se estiver perto do Senhor, perto da fonte, onde você encontra domínio próprio, disciplina e temperança, esses instintos serão domados e alguma coisa maior e mais elevada regerá sua vida. O seu corpo será um vaso. Aleluia. Você o administrará. Eu vou dizer-vos uma coisa, irmãos. Eu entendo o pecado. Eu sei que alguns têm dificuldade de entender isso, mas eu entendo o pecado como uma privação. Eu aceito a doutrina agostiniana de que o pecado é falta, é ausência. O homem é pecador na medida em que é aquela força, aquela virtude que ele tinha de Deus se foi quando ele pecou. Ele se tornou fraco. Assim como um homem em inanição, sem comida, que não comeu há muito tempo, não encontra forças para levantar-se de sua cama e andar, assim também o homem desprovido daquilo que ele possuía em Deus antes de pecar, ele se encontra sem forças para fazer o bem. Ele até planeja, resolve, como Paulo descreve em Romanos 7, mas ele não consegue, se frustra. Porque ele está debilitado moralmente. Quando o homem pecou, ele perdeu algumas coisas. Esses instintos físicos que nós temos, eu não acredito que são coisas que apareceram depois da queda. Eles já existiam no corpo, do jeito que existem hoje. Os instintos não ficaram mais fortes, o homem é que ficou mais fraco para regê-los. Esses instintos que nós temos de comer, sexual, como os temos hoje,
eles estão da mesma forma que estavam em Adão antes de Adão cair em pecado. Eles não ficaram mais fortes. O homem é que ficou mais fraco. O homem é que perdeu a força de dominá-los. Mas quando o homem chega-se próximo de Deus e tem o Espírito Santo dominando a sua vida, então o poder do Espírito Santo lhe capacita a reger esses instintos. Não são os instintos que se atrofiam, é o homem debilitado que se reveste de força. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O verso 4 diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Eu acho importante esse saiba aqui. Cada um, uma coisa personalizada. Saiba possuir o seu corpo. Além desse poder comum do Espírito Santo disponibilizado a todo crente para administrar os instintos, cada crente deve ter sabedoria de Deus para ver que coisas podem estar estimulando esses instintos, a fim de se privar delas. Cada um de vós saiba. Saiba o seu limite, meu irmão. Se você não pode fazer uma coisa que aquilo ali lhe induz a fraqueza na área sexual, fique longe daquilo ali. Se você, quando vai namorar, se abraça muito, aquilo ali lhe tenta, então não pegue nem na mão. Se você está tentando se administrar no namoro, está tendo dificuldade, acabe. Porque, meu irmão, é melhor entrar no céu aleijado do que ir com todo o corpo para o inferno. Nós não podemos brincar com o pecado, não. Não podemos brincar com o pecado. Nós temos que fugir dele. Fugir da prostituição. Se o teu membro te escandalizar, arranca. É uma forma de dizer, se tem uma área da tua vida ali que quando tu entra nela te enfraquece, fica longe. Arranca e lança para longe de ti. Melhor é te entrar no céu desfalcado daquilo ali do que ir com aquilo ali para o inferno. Meus amados irmãos, eu não consigo acreditar que haja na igreja essa história do mundo de ficar. Eu tenho tido notícias de que na Assembleia de Deus, em algumas igrejas, tem acontecido esporadicamente isso daqui. Se isso aqui acontecer por aqui, começar a acontecer, irmãos, eu vou me levantar com tudo. Porque um crente em Jesus não é irresponsável assim não. Um crente em Jesus não é irresponsável assim não. Ele tem cuidado para com o seu irmão. Ele tem cuidado para com o seu irmão. Aqui no versículo 6 diz: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Eu quero lhe dizer, meu querido irmão, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Que sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus não nos chamou para a imundícia, Deus nos chamou para a santificação. Aleluia. Deus é vingador. O versículo 4, acompanhado do 5, diz assim: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Saiba. Descubra, meu irmão, o que lhe enfraquece e fique longe. Se vê alguma coisa na televisão lhe enfraquece, desliga a televisão. Se você se sente tentado a ver e cair de novo, então venda. Ou quebre. Você tem que descobrir o que lhe enfraquece e o que não lhe enfraquece. E tem que resolver, meu irmão. Pedir sabedoria do céu. Senhor, o que é que está me enfraquecendo?
o que é isso e aquilo, é nesse ambiente que me acontece isso, é quando eu estou ali, converso com aquelas pessoas que acontece isso, eu me enfraqueço quando eu faço assim, eu faço daquele jeito. Descubra e saiba possuir o seu vaso em honra, em santificação. O verso 8 diz: portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quem não leva em conta esses conselhos não é ao homem que está rejeitando, é a Deus que dá o Espírito Santo. O versículo 9 diz: quanto porém a caridade fraternal, não necessitai de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. É como se Paulo agora estivesse dizendo: meus irmãos, um outro motivo para vocês não fazerem isso com ninguém é o amor. Quem peca com o outro prejudica o outro. Não pequem com o outro por amor. Levem em conta a caridade fraternal. No verso 10 ele diz: porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. Mais uma vez Paulo fala. Paulo diz: irmãos, eu estou falando só por precaução, vocês aí são direito. Mas eu estou falando isso por precaução e querendo que vocês aumentem cada vez mais, que vocês progridam. Seja mais crente ainda, fique mais crente, mais fervoroso ainda. A partir do versículo 10, Paulo muda um pouco de sentido o seu discurso. Eu poderia tê-lo dispensado na minha pregação hoje, mas eu coloquei. Aqui Paulo, irmãos, quer falar também do fofoqueiro. Ele aproveita para falar do fofoqueiro. Versículo 10. Aliás, versículo 11. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. Se o meu irmão pecar e eu vir, eu vou repreender entre mim e ele só. Se não me ouvir, eu levarei 2. Se não ouvir os 2, eu levarei a toda a igreja. Se não ouvir, então ele será disciplinado. Mas eu procurarei ajudá-lo e não falar sobre ele. E de todo modo, irmãos, independentemente de pecado, nós não devemos nos imiscuir na vida alheia. Não devemos ficar pensando nos propósitos. Ah, aquela pessoa ali fez isso por causa daquilo. Então, coisas que não tem nada a ver conosco. O pecado entra, irmãos, é quando há a ociosidade, é quando há a conversa mole, conversa frouxa. Aqui diz claramente: procure viver quietos, vão trabalhar, vão tratar dos negócios de vocês. Você já tem problema demais, não deixe o problema dos outros para lá. Trabalhem com as vossas próprias mãos. Ou seja, vão ganhar o pão com o suor do rosto. O versículo 12 diz: para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Tem crente que gosta de necessitar, irmãos, do outro. Vou lhes dizer uma coisa: se alguém realmente está necessitado, claro, os irmãos, a igreja devem ajudar. Mas tem gente que às vezes tem a oportunidade de trabalhar e não quer. Eu tive um caso aqui recentemente, uma pessoa de outra igreja veio pedir uma ajuda, chorou, contou uma história que estava desempregado e tal. Eu arranjei um emprego para a pessoa na mesma hora que ela falou para mim. Liguei, combinei, marquei, a pessoa não foi. Chorava porque estava necessitada. Dizia: se eu tivesse um emprego. Foi um emprego de bandeja. Mas tem gente, irmãos, que gosta de viver pela fé dos outros. Não é da dele não, é da dos outros. Paulo diz: irmãos, procurem trabalhar com as vossas próprias mãos. Procurem se esforçar, tratar dos negócios. Procurem não depender dos outros, não ser pesado a ninguém. Claro que às vezes há circunstâncias desfavoráveis e temos que ajudar uns aos outros. Mas eu devo procurar evitar ser pesado ao meu próximo. Devo procurar evitar ter que necessitar. Portanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo ensina-nos o domínio próprio no campo das emoções, no campo do corpo.
E por fim, ele ensina o domínio próprio no campo da minha vida. Eu não devo querer entrar na vida dos outros, eu devo me limitar à minha vida, dominar a minha vida dentro dos seus limites, sem entrar para o campo da fofoca, do julgamento despropositado, da intervenção no outro. Tem gente que quer dominar o outro, que gosta de se meter no que é do outro despropositadamente. Faz parte do domínio próprio. Você reconhecer bem, aqui é a vida do outro, aqui é a minha vida. Eu tenho um papel como profeta em ajudá-lo na vida espiritual, mas eu não tenho que subordiná-lo aos meus caprichos. Que possamos, irmãos, pôr em disciplina nossas emoções diante das tribulações, nosso corpo diante das tentações físicas, e que possamos também ter domínio próprio das nossas vidas dentro de seus limites, para que não transbordemos para os limites alheios. Vamos ficar de pé. Ó Deus bendito e Pai amado, fala com o teu povo agora aquilo que eu não pude falar, Senhor, mas que tu podes, por teu Espírito Santo, meu Deus. Atinge cada coração nessa noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Eu gostaria de saber se há alguém aqui que não é crente ainda, e que nessa noite gostaria de entregar sua vida a Jesus. Levante sua mão, como eu estou fazendo aqui no meu lugar. Eu quero orar pela tua vida. Alguém hoje aqui que não é crente e quer aceitar a Jesus como Salvador pessoal? Levante sua mão. Amém, Raquel. Deus te abençoe. Graças a Deus. Pedir a irmã Liz que vem aqui com a Raquel. Onde está a segunda pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador? Graças a Deus. Aleluia. Onde está a segunda pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador? Levante sua mão. Se os irmãos estiverem próximos, convide essa pessoa que porventura é um visitante, não é crente, para aceitar Jesus hoje como Salvador. Se houver alguém aqui desviado, você conhece a palavra de Deus, se desviou, quer se reconciliar com Deus, levante sua mão, nós vamos orar por você. Vem aqui à frente. Se alguém desviado e quer se reconciliar com Deus, vem aqui à frente nesse momento. Nós vamos orar nesse momento pela vida da Raquel, para que o milagre da salvação, do novo nascimento lhe aconteça. Vamos aproveitar e orar pela irmã Liz que está enferma, para que o Senhor Jesus manifeste também sobre ela o seu poder curador. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Deus pode fazer o que não se espera em momentos bem imprevistos. A gente vai orar. Querido Deus e bendito Pai, nós te louvamos nesse momento, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem falado e operado em nosso meio. Eu te agradeço pela vida da Raquel, meu Deus, que tantas vezes tem vindo a este lugar para ouvir a tua palavra. E nesta noite, meu Deus, de modo espontâneo, tão espontâneo, o Senhor fez a fé irromper em seu coração, para ela tomar esta decisão, meu Deus, de abrir o coração para Cristo, de invocá-lo para que seja Ele Senhor de sua vida. Nesse momento, Senhor, por meio do teu Espírito, faze habitar o teu filho em seu coração. Regenera a sua vida, meu Deus. Dá-lhe um novo coração. Perdoa-lhe os pecados pelo sangue de Jesus. Dá-lhe a esperança da vida eterna, a segurança de morar no céu, a certeza de que tu estás com ela. Que habite nela a partir de agora a paz do céu, que excede todo entendimento, e que ela tenha certeza inabalável de sua salvação, de que o milagre do novo nascimento lhe ocorreu agora pelo Espírito Santo. Meu Deus, visita a irmã Lice, curando-a de sua enfermidade, meu Deus, dando-lhe vitória neste campo. Dá-lhe saúde para que ela continue a te servir como tem feito, glorificando o teu nome e ganhando almas. Nós te pedimos, nós te agradecemos por esta noite, por tudo, por estas vidas.
em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, Raquel. Tá certo. Vamos orar. Pai querido e santo, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, pelo bem que o Senhor tem feito aos corações nessa noite. Pedimos, ó Pai, por esta criança, que o Senhor visite com seu poder curador, restaurador, que o Senhor lhe transmita saúde e faça, ó meu Deus, livrar-se deste mal que o acomete, desta fraqueza que o visita, que o Senhor possa ser com esta criança, robustecê-la, fortalecê-la e, meu Deus, fazer afastar-se dela todo mal físico, toda enfermidade. Assim eu te peço, meu Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Podeis sentar, irmãos, os que têm avisos com a oportunidade. Amém, irmãos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje eu estava vindo para cá e recebi uma ligação maravilhosa. O irmão Anderson, que está lá em Camusim, né, me ligou informando que a literatura da editora, certo, que ele levou lá para Camusim, está saindo de uma forma maravilhosa. Ele botou numa livraria lá, os jornais estão saindo aí de uma forma maravilhosa. Ele vai vir daqui a alguns dias e vai levar mais material, porque lá está uma divulgação maravilhosa que ele tem feito. Aqui nós temos, irmãos, ali na banquinha da editora, CDs de pregação do pastor Glauco, os livros da editora, os jornais da editora e camisas, tá certo? Com o timbre do jornal Tocha da Verdade e atrás uma logomarca da nossa igreja, pelo menos uma que eu fiz, né? Já que a gente não tem uma definitiva, eu fiz lá. E aí, os irmãos que tiverem condições de ajudar e comprar algum material, façam, irmãos. Porque a gente está trabalhando na editora, está tentando levantar o maior valor possível para tentar comprar alguns aparelhos para melhorar aqui as pregações no que diz respeito ao áudio de CDs e de DVDs que o pastor Glauco tem pregado aqui, tá certo? Eu gostaria também de dar um testemunho, não sei como é que os irmãos vão reagir, mas eu particularmente achei muito bom. O seguinte, essas camisas que eu estou vendendo aqui, tá certo? Que está ali também para vender, eu fiquei surpreso com o que eu ouvi, mas eu não posso negar nem desmerecer o fato de estar acontecendo o que está acontecendo. A camisa da nossa igreja tem o timbre Jornal Tocha da Verdade, que é da nossa igreja, que é da editora Moriá, e atrás tem Igreja Batista Renovada Moriá. É impressionante, irmãos, mas essa camisa saiu mais para a Assembleia de Deus do que para a nossa igreja. Interessantíssimo, né, essa coisa? Eu adquiri a minha, né, irmão Raimundo? Eu particularmente vendi, certo? Para irmãos da Assembleia de Deus. Compraram, tiveram o prazer de comprar, tá? Então, que os irmãos também possam fazer um esforçozinho e ajudar, porque tudo que é vendido lá na editora, irmãos, é reempregado, é reaplicado, tá certo? Na editora, tá? Os irmãos, que Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor, igreja. Irmãos, os jovens lá do Mucuripe estão realizando nesse sábado um culto, né, o 6º culto de jovens, que vai ser às 19 horas, sábado, no colégio Torres de Melo. Para quem não sabe, esse colégio é o que fica em frente à Igreja Católica, lá na Abolição. Que é chamado de Igreja da Saúde, né? Que não tem nada de saúde. Pois é, esse colégio fica em frente à Igreja Católica, certo? Vai ser no dia 21, às 19 horas. E também nós estamos aqui na Piedade vendendo um pequeno convite que vai dar direito a um lanche. Custa apenas R$1 e você vai estar nos ajudando a juntar dinheiro para para a compra de nossa capela, do terreno. Então,
Está convidado toda a congregação, os dirigentes, sábado agora, dia 21, às 19 horas. Amém. Quem quiser obter os convites, procure a mim, ou então o irmão Marquinho, ou então o Gleiciano, o Eduardo também. Amém. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, amanhã, a partir das 6h30, 6 horas, haverá um evangelismo ali no Lagamar. Ponto de encontro será a casa do irmão Rogério. Os irmãos que queiram ir, 6 horas, estejam lá. Os adolescentes que estão querendo aprender a pregar, toda terça-feira, de 5h30 a 6 horas, a gente dá esse tempo, né, para alguns irmãos que estudam. 5h30, lá na Praça do Ferreira, toda terça-feira, às 5h30 da tarde. Os adolescentes que querem aprender a pregar. Amém. Pai do Senhor, irmãos, tem um aviso aqui de uma irmã que trabalha numa clínica de oftalmologia e que avisa que lá tem uma vaga para uma crente, que eles querem uma crente lá, que seja técnica em enfermagem. Se existir alguma, que depois me procure, que eu dou o telefone dessa irmã, que é um emprego, uma oportunidade muito boa. Amém. Irmãos, haverá uma reunião para casais no dia 4 de novembro. É o mesmo dia da reunião de obreiros, mas a reunião de obreiros é à noite. Esse encontro vai ser pela manhã, pegando uma parte da tarde, manhã e tarde, certo? Eu irei definir melhor a programação quando estiver mais próximo. E quando nós estivermos melhor nos organizados. Mas o local nós já conseguimos. É a Cuca, né? Mas não tem nada a ver com o Saci Pererê, não. Mas o nome lá é Cuca, é Centro de não sei o que, de esportes, artes, não sei o que, na Barra do Ceará, certo? É na Barra do Ceará. Dizem que lá é bom, o local é bom. E vai ser nesse local. Então os irmãos da Barra do Ceará até poderiam depois se aproximar, assim, conversar comigo, para a gente ver como é que a gente pode articular o evento de maneira a contar assim com um apoio local da congregação da Barra do Ceará. Certo, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor nosso Deus e bendito Pai, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e operado em nosso meio. Que possamos progredir cada vez mais, aumentar na fé, Senhor, e no desejo de te conhecer e te agradar em todas as coisas. Visita, meu Deus, a irmã Fernanda, que está enferma, que o Senhor possa curá-la, manifestar em seu corpo o seu poder restaurador, meu Deus. E que tua igreja, Senhor, possa fazer experimental a tua palavra, torná-la prática, visível ao mundo, para que o mundo veja, Pai, que nós não temos só palavras para dizer, mas temos uma vida para projetar a palavra. Que o Senhor assim nos ajude e nos abençoe. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus seu Filho, a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Hoje nós contamos, irmãos, com a presença do pastor Jander, né? Da igreja Anabatista lá em Caucaia. Deus abençoe o nosso pastor. E os irmãos estão felizes com a sua visita, por certo.